Bueno, o tema de hoje vai ser cambonos, e pelo que eu tô vendo aí tem uma galera que vai participar e ajudar aí, porque tem muitos cambonos por aí, né? Muito bem. Já que se será... Ui, o que eu fiz aqui? Não. Já que vai ser acompanhado por outras pessoas, meu nome é Marco, faço parte do Irmãos da Umbanda como médium, junto com uma galera aí que também está conectada. E o tema hoje é cambonos, né? Eu iniciei, na verdade, não como cambono, né? Eu iniciei lá na parte das fichas, entregando as fichinhas, uma posição que, quando a gente começa na Umbanda, acho que acontece com muitos, né? É difícil tu entrar assim e tu almeja já incorporar, tu quer ver como é, tu quer sentir. Eu acho que a gente se ludibria muito com isso, né? E por muitas vezes até o cambono ele passa a ser um pouco, vamos dizer, até menosprezado pela própria pessoa que recebe esse cargo, né? E aí que eu vejo que está o grande erro, né? De tanto muitos médiums já, né? Quanto pelas pessoas leigas que olham de fora, né? Se tu for parar para pensar, sem um cambono, não tem sessão, né? Ou vai ter uma sessão bem difícil, bem atrapalhada, né? O cambono, eu dei uma olhadinha aqui, muitos chamam também de cambone. Nós usualmente chamamos de cambono, cambona, né? Cambonando. E ele vem lá da cultura Bantu, né? Uma das pesquisas que eu fiz coloca isso, né? Eu acredito que foi a mais assertiva. A cultura Bantu é um dos grupos de escravos que vieram... Oi? Oi, Amanda. Tô bonito. Tá lindo, cara. Tá lindo. Depois tu vem aqui mostrar. O Bantu é um povo que veio, é um povo que acabou sendo escravizado, né? Vieram de Angola, do Congo, Moçambique, dentre outras regiões, é um dos primeiros grupos que vieram, os mais numerosos que vieram para o Brasil. E então, nós trazemos muito da cultura Bantu, né? Junto à nossa cultura brasileira. O cambono, por que eu digo da importância dele, né? Eu vou citar agora deixa eu ver, ele não está aí ainda o Sauler, mas teve eu lembro algum momento num encontro do Mãos, que ele colocou que, eu acho que era para o Capa Preta até, para o Exu Capa Preta, e ele disse se... Tu quer participar também, cara? Vem aqui do meu lado, então, o papagaio. Ele colocou como que a gente não tinha contato com os guias, né? E aí foi passado para ele que se ele não falava com os médiums, né? Se ele não falava com os cavalos, né? Se ele não recebia às vezes algum conselho, alguma fala, né? E ele colocou que sim, né? Muitas vezes até algum médium, colega de sessão, ia lá e falava com ele num assunto que nem tinha muito o que ver no momento, mas era como que uma mensagem que chegava e era direcionada, né? Então, eu vejo que o cambono é assim também, ele é um canal, né? Por isso que quando tu entra para acompanhar para iniciar como médium, muitas das posições, muitas das vezes é colocado como um cambono, e a pessoa pensa, só estou aqui ajudando, né? Porque o cambono é aquele cara, a pessoa que vai ajudar a pegar uma vela, quando o guia necessita, né? Uma vela, deixa eu ver o que mais coloquei aqui, os instrumentos de trabalho, as bengalas dos pretos velhos, o fumo, bebida, usualmente, que é utilizado em alguns momentos, as ervas, né, preto velho principalmente usa ali o alecrim, a ruda, o manjericão, entre outras, a guiné, a pemba, né, para riscar os pontos, até mesmo nos passes que é dado,
Eles usam a pemba para riscar no próprio consulente, né? Fazer alguns sinais nas mãos, nas próprias têmporas aqui. A fazer ponto de fogo, né? Então, por isso que eu disse, sem um cambono, pode ter exceção, mas é muito difícil, né? E o cambono, por mais que ele não incorpora, não é que ele não é um médio que não incorpore, mas quando ele está cambonando, diretamente não incorpora, mas ele está num estado alterado de consciência, né? Conectado com seus guias, né? Por isso que no Mãos, não sei se tem, eu estou citando assim, tem muitos que participam do Mãos, acaba sendo um pouco repetitivo até, mas é bom até a gente relembrar, a gente dá um tempinho sem ter sessão, então é legal fazer essa volta ao passado, vamos dizer assim, né? Mas, deixa eu só ver que eu me perdi agora um pouquinho. O cambono, ele se conecta com os seus guias. Por isso que quando a gente inicia uma sessão, sempre é bom... no dia a dia, se tu fizesse isso, já melhoraria muito o teu dia, né? Mas fazer uma meditação, se concentrar, tentar apaziguar todos os pensamentos que tem antes de ter esse momento tão especial que é uma sessão, né? E eu acho que todo esse espaço de tempo que nós tivemos agora... eu acredito que cada um de vocês fez uma avaliação de alguns momentos em que não estava preparado o suficiente ou poderia ter destinado um pouco mais de tempo para estar mais preparado. E aí hoje tu vê o valor que aquilo poderia ter contribuído mais, né? Não como uma cobrança, mas realmente, infelizmente, quando a gente perde uma coisa, a gente dá mais valor a ela, né? Então, por isso que o cambono, eu vejo como uma posição, sinceramente, dá saudade algumas vezes, né, porque eu já estou na parte mais de incorporação, e é quando tu mais aprende, sabe? É quando tu perguntar alguma coisa pro guia que tu está auxiliando, ele vai te responder. Hoje eu pergunto para meus guias, às vezes eu recebo, porque às vezes eu não estou conectado o suficiente, eu não estou calmo o suficiente, né? Eu tenho que me acalmar para, quem sabe, receber, e não da forma como a gente deseja, não é com palavras assim como eu estou falando, ela vem como sentimento, né? E é essa a linguagem que eu vejo que os guias têm conosco, que quando tu é cambono, tu consegue praticar ela de uma forma mais, vamos dizer, racional, porque tu consegue perguntar para o guia, mas tu tem que, da mesma forma como tu recebe de uma forma assim falada, tu tem que sentir o que eles estão falando. E aí é essa linguagem que vai te proporcionar uma evolução maior para quando tu for trabalhar incorporado nessa fase já, né? Como eu coloquei, eu já, às vezes... Oi? Deixa eu só te falar, que tu estava falando que, na tua opinião, o cambono... Só abrir uma tela estranha aqui. O cambono está num estado alterado de consciência, acho que daí tu te perdeu, mas voltou, enfim. Mas é importante falar que a gente sempre foi muito... Sempre nos falaram muitas vezes que o cambono auxilia para segurar a vibração da sessão também, né? É uma responsabilidade muito grande, né, do cambono nesse sentido também. Claro, claro. Ô, Rodrigo. Melhorou? Legal. Obrigado aí, auxiliar de produção. Não é auxiliar, né? É o cara da produção. Sim, então voltando lá, Melissa, eu vejo assim, colocando experiências próprias mesmo, né? Chega um ponto, quando tu inicia a cambonar um guia, tu vai tendo tanta conexão com a energia daquele guia, e aí hoje eu vejo, naquele momento que eu cambonava, não, tá? Porque eu pensava somente que era a energia do guia que eu estava auxiliando. Eu não tinha essa percepção que seriam os meus guias, né? Um trabalho mútuo dos guias que eu estou auxiliando com os guias que me acompanham, né?
mas tu chega a um ponto de conexão que ele olhou para o lado, tu sabe o que ele quer. Se ele vai pedir um ponto, tu já sabe qual ponto que é para solicitar para os Ogãs, né? E nesse ponto dos Ogãs, o Cambono, uma das funções também, ele canta os pontos para firmar a gira, ele é uma extensão dos Ogãs, né? Então, tu tá com... Geralmente os Ogãs, eles estão mais numa região mais concentrada da gira, né? Geralmente num círculo. Então, pensa com todos os cambonos também cantando, tu tem todos isso multiplicado, né? Então, é bem importante essa parte dos cambonos que tu vai aprendendo também, por mais que tu estás ali mais observando e acompanhando, tu tem essa oportunidade de aprender também os pontos, né? Então, eu vejo que é a principal posição que uma pessoa que adentra num templo de Umbanda pode ter, porque é onde vai ter mais aprendizado, né? Aprendizado nos pontos, aprendizado com os guias, aprendizado na funcionalidade de cada etapa da sessão, né? A própria defumação, nos pontos os pontos riscados até que os guias fazem, nos pontos de fogo, né? Então, é isso que eu vejo como uma posição primordial, né, de que cada um, se não teve... Tem poucos que não tiveram essa oportunidade, que nem o cara que já pisa lá e os guias dizem, vai que tu vai trabalhar direto, né, Evandro? Então, tem alguns casos que ocorrem, né, mas é uma posição muito boa, assim, de usufruir dela, né. Então, assim... deixa eu dar dentro disso, é uma das grandes tristezas que eu tenho, isso de não poder ter vivenciado essa etapa de Cambono no meu desenvolvimento como médium de Umbanda. Em algumas oportunidades eu até tentei auxiliar os guias, mas não dá para dizer uma pedra no sapato, dá para dizer um prego, alguma coisa assim, porque como tu tem o hábito, tu nunca teve o aprendizado de como fazer isso, tu te torna um estorvo, né? Embora o guia, com toda a sua gentileza, ele te agradece, ele entende que tu tá te esforçando, nós, como seres humanos, nós olhamos, não, seria melhor que eu não estivesse tentando auxiliar o guia, que eu ficasse parado ali e não tentasse ajudar, né? Porque tu não desenvolve isso, tu não desenvolve essa intimidade, essa percepção do guia, né? Que o Cambono tem toda essa oportunidade para desenvolver. É isso mesmo, até mesmo as histórias que eles colocam, né, entre um atendimento e outro, às vezes eles têm um espaço de tempo ali, tudo que tu recebe de informação é mágico, né, é mágico. Então é muito, muito legal. E é importante também colocar toda a questão ética, né, que tem, o Cambono também, se tu for comparar com outras religiões ali que tem o confessionário, vamos dizer assim, ele é aquele cara que vai receber, aquela pessoa que vai receber umas informações e muitas vezes como vamos dizer, ele recebe na íntegra a informação. E essa informação, ele tem a oportunidade de ouvir isso na íntegra, porque é para ele também, né? É um aprendizado para ele, alguma necessidade que ele precisa revisar em si mesmo, né? E até outras oportunidades que não é para ele ouvir, vão acontecer coisas que não é para ele ouvir, né? Vai ter um ponto, ele vai ser chamado para algo, né? Então, os guias sempre usam das ferramentas que tem nada é por acaso, né? Então, trazendo assim, o Cambono, ele é um canal vamos dizer, do astral para o presente, tá? Por que eu falo isso? Ele conecta o guia com o presente.
tem pessoas, muitas vezes, que elas vão como consulente, e aí o caboclo fala assim, tu tem que tomar um banho de arruda com um banho de 7 ervas, né? E aí, tu recebendo isso de um guia, muitas vezes tu nunca foi num templo de Umbanda, tu pode meio que se assustar, dizer, meu Deus, isso é uma coisa muito mágica, uma coisa anormal, como se dizer, uma coisa, até anotei aqui a palavra, enfim, uma coisa sobrenatural, né, uma coisa sobrenatural. E aí, o consulente vira para o Cambone e diz, o que ele falou? Não, ele disse para tu tomar um banho de arroz de 7 ervas. Aí isso traz, essa fala traz para o presente, para uma vivência nossa, é ele que faz essa conexão com o terreno, com a nossa realidade. E aí a pessoa vê que aquilo não é tão difícil, não é uma coisa tão fora do normal, né? Então ele é um centralizador na nossa realidade. E sem contar que ele é um tradutor, né? Eu até fiz umas anotações aqui de algumas palavras, e aí eu vou querer a contribuição de vocês também, mas caboclo principalmente usa, tu tem que tomar um banho por 7 luas, né? É claro que para vocês, muitos de que são guias, são médiums do Mãos, ou que já foram, tá tranquilo, né? Mas se coloquem numa posição, na primeira vez que vocês conheceram a Umbanda, e aí te mandaram tomar um banho por 7 luas. 7 luas? 7 luas, será que são 7 ciclos de luas? Que luas são essas? Né? Então, ele mais uma vez, ele traz para a nossa realidade o astral para a nossa realidade. Né? Então, 7 luas seriam 7 dias, né? 7 dias, quando ele coloca 7 luas, provavelmente à noite, né? O pai Fabrício, ele fala muito jumino, né, ou aguaceiro, né, que é água, mas o jumino, se tu fala para uma pessoa que nunca ouviu jumino, eles trazem também muito das suas vivências terrenas, né, essas palavras nos seus idiomas. Então, realmente, tem palavras, jumino, eu nunca ligaria, cara, com água. Eu não saberia o que é, e mesmo trabalhando no Mãos há anos, nunca tinha ouvido esse termo. Tu vê, né? Então, estrelinha, o pai Fabrício fala muito de estrelinha. O que é estrelinha aí? Quem é jamais macaco velho aí dá oportunidade para os outros, né? Ninguém? Eu vou botar nome aqui, então. O Isma sabe o que é. O Lucas PF aí, não está aparecendo. Será que ele está ali? Não vai em cima do negócio. Fica aqui, tá? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Francisco. Desculpa, repete, Marco. Seria o quê? Eu coloquei que muitas vezes os guias usam palavras que o Cambona ele é como um tradutor, né? Que como isso eu entendi a palavra que tu usou, que a estrelinha, o que seria a estrelinha quando o guia solicita, ele está dando um atendimento e ele pede uma estrelinha, o que seria? Não sei também. É uma vela, né? Uma vela. Deixa eu ver o que mais aqui. Essa é minha fácil, é a mumila. O pai Fabrício fala da mumila, é a camomila, né? O meludo também, o das abelhas, me fala. E, enfim, aí quem mais tem palavras aí que lembra? Usar o doceiro. Doceiro também. O pai Fabrício, ele tinha muito, ele tem muito por hábito pedir para indicar chá, né? E conforme a pessoa ele indicava, era sempre o chá amarelinho. Aí eu era o amarelinho do bão ou era o amarelinho do azedo, né? O do bão era camomila e o do azedo era de maracujá. Quando ele via que a pessoa me olhava assim, ele sempre pede, ou é o do bão, que é o da camomila, e o do maracujá. Ele nunca dizia direto a camomila, ele dizia assim, toma o chazinho do bão, aquele amarelinho. Aí a pessoa ficava assim com um ponto de interrogação na testa. No início, eu também, né? Depois eu já dizia, isso é chá. Já estava eu até respeitando o chá.
São coisas que a gente acaba, mas é fácil, sabe? Mas se coloca numa posição que tu nunca ouviu isso, fica mais o quão essencial é essa posição do camboro, né? Marco? Não, e muitas vezes o consulente está lá, ele está assim, às vezes é a primeira vez, segunda vez, ele está receoso, é tudo muito novo, e aí vem esse linguajar que depois você vai dizer, nem claro, né, meludo não, só pode ser mel, mas na hora as pessoas realmente ficam assim, meu Deus, o que é isso? E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque tu vai escrever num papel, por exemplo, uma receita de um banho ou de um chá, alguma coisa assim, e foi receitado porque vai ter uma finalidade, vai ter um objetivo, então tu não pode errar o que tu está escrevendo, tu vai entregar para aquela pessoa e ela vai para casa e vai fazer com toda a fé, né? Com toda a dedicação dela, sincera, né? Então é uma responsabilidade muito grande até isso, né? Até entender essas palavras e ter certeza absoluta do que elas servem, do que elas são, né? Porque tem alguns dias que falam lua grande e lua pequena também, né? Ah, sim. E eu não O sei. janeiro grande e janeiro pequeno. É janeiro grande e janeiro pequeno. Tá, então é o quê? Eu não lembro mais. Que os meus dias não usam esses termos. Lua grande também. Ah, sim, a calunga sim. Mas aí a lua grande seria o mês e a lua pequena o dia, talvez? A semana? Mas... Eu não sei, meus dias não usam esses, no que eu saiba, que eu lembro, assim, não usam esses termos, então eu teria dificuldade. Eu com o pai Fabrício, principalmente no banho de ervas, com o tempo eu comecei a anotar todas as ervas que ele usava, porque nem sempre ele usa as mesmas ervas. E às vezes ele não lembrava o nome das ervas e ele pedia para mim aquela erva. Então ainda tenho atrás do meu bloquinho assim, ó, toda a relação das ervas que ele usava. Aí eu dizia essa, ele não, essa não, eu ia, porque eu já tinha listado lá para me ajudar, porque ele sempre pedia para que eu fosse colocando as ervas. Acho que de uma maneira para eu gravar, não sei, mas era sempre, e ele sempre muda. Nem sempre é o mesmo banho de ervas, principalmente as ervas amargas. Muitas vezes eles descrevem a função, né? Que nem a loz naquela... Ele pedia erva amarga, erva doce. E com o tempo eu comecei a anotar, porque até para eu lembrar, né? Porque são muitas. Sim. Foi citado ali, só não peguei se foi esclarecido, mas a calunga grande é o mar, né? Calunga grande é o mar. E a calunga pequena, a calunga seria o cemitério. Tem uma série de falas aí. Agora eu anotei mais essas aí que me veio, mas daqui a pouco ali vão trazer mais algumas aí bem legais. Sim, eu me lembro de uma que eu devo ter pedido no mínimo para uns 4 ou 5 cambonos. Eu não me lembro quem era a cambona-chefe na época, mas eu me lembro de 2 pessoas que me ajudaram bastante. Então, ou a Índia era a cambona-chefe ou era a Rita. E dali, acho que a Val estava por perto e nós pedimos também, porque era para tomar o banho antes do ferro, né? Falado pelo caboclo Tupina, né? O Birajara peito de aço. E eu nunca tinha ouvido falar a expressão ferro. E ele fazia ferro e fazia assim, ó, ferro, né? O senhor quer para bater? Não! Ele fazia ferro trabalho. Depois eu acho que foi a Índia, né? Acho que veio de ti que tu conseguiu entender. Mas naquele momento lá foi uma expressão nova. No contexto que ele colocou, a gente não conseguia entender, né? Porque ele queria dizer de manhã antes do trabalho. E dentro disso a gente acaba tendo o campo que é muito bom isso, porque tu olha para o lado, tu tem um igual, né? Então, conhecimentos, né, se a gente troca na hora, o auxílio é muito bom, é muito rápido, mas não é raro, não foi raro para mim, ao menos, né, ter diversas palavras, diversos momentos de precisar de uma interpretação, de precisar um auxílio para poder, né, dar o recado, né, transmitir a essência mesmo do que era necessário ser feito. André, tu lembra... Como? Oi? O burro da terra.
Oi? O burro da terra, vocês lembram? O burro da terra, o burro da terra. O que é o burro da terra aí? Isso aí, o burro da terra. E, André, tu lembra um que também deu um burburinho? Eu lembro que começou assim, um pergunta para um, outro que pergunta para o outro e ninguém sabe, que era a pataca. Sim, sim. Eu tenho no meu glossário, mas eu não me lembro mais o que é, viu? Foi naquele dia lá que todo mundo procurou, queria saber. Aquela eu lembro do burburinho que começou a dar, daí vai passando um pro outro, assim, ninguém sabia. É legal citar também isso que o André colocou do Cambono-chefe, né? Pode ser que outras casas, casa tenha a sua particularidade, né? A gente coloca informações baseadas nas nossas vivências e no que a gente pratica, né? E nós, desde o início, colocamos o Cambono-chefe, que é aquele cambono que teve mais experiência, e aí ele pode dar auxílio, muitas vezes até por necessidade mesmo, tu tá com os ogãs ali com uma quantidade interessante e não tem pessoas para ajudar como cambono, então acabava sendo colocado um médium que iniciou há pouco tempo, né? Então pensa todas essas palavras que a gente já colocou, uma pessoa que vai auxiliar um guia, o cara começa, me dá jumento, o guia começa, né? Então esse Cambono-chefe, ele é o auxiliar geral, assim, ele vai, muitas vezes ele fica cambonando, pode ou não, ou fica mais num controle geral, ou cambonando algum guia, mas ele vai ser o suporte ali, o sustento dos demais, né? Bem legal lembrar dessa parte também. E vocês lembram quem foi o primeiro cambono-chefe do Mãos? Aqui ele foi falado em 2 aí, né, que a gente tem, mas quem foi o primeiro? Eu não devo ser dessa época, mas tu restringiu por gênero, eu acredito que o seu Eliseu. Não? Não. Eu acho que foi... Opa! Pode. Eu acho que foi Ismael, não foi? Ismael. Foi o Isma. Isso aí. Até eu acho que o Isma iniciou antes, o Eliseu veio depois ainda, não foram juntos. Isso aí. E uma outra coisa que a Melissa colocou ali, que é bem legal, por isso que quem esteja acompanhando agora, que almeja iniciar na Umbanda em algum momento, ou as pessoas que vão acompanhar depois esse material, usufruam quando vocês cambonearem, porque depois os próprios guias falam, vocês vão ficando meio burro, né? Eu, sinceramente, se eu for cambonear hoje, eu vou cometer alguns errinhos, né? Porque é aquilo que eu citei lá no início, tu cria uma conexão daquele guia que tu está auxiliando com os teus, e tu que é o canal dessa energia, que é como eu falei, ele olha para o lado, tu sabe o que ele quer, né? Se ele quer uma roda, se o Exu quer um charuto, é só os gestos tu já pega, né? E eu, com certeza, hoje, se eu fosse fazer isso, eu já ia levar umas chichadas aí. E aí, Marco, digamos assim, para um retorno de cara com a Hamas. Bah. O Marco teve a oportunidade de criar um pequeno histórico de pérolas. Então, não resgatei esse histórico, né? Mas a gente pode tentar relembrar aqui. Mas tem uma bem particular que é isso que eu coloquei, que quando tu vai para um momento tão especial, poxa, tu deslocou para ir até o templo, né? E ainda mais hoje que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas tu destinou aquele tempo lá para estar lá.
Então esteja, né? Eu acho que hoje não só nisso que eu estou falando, mas tudo que a gente faz, a gente faz as coisas já pensando na outra, porque o WhatsApp nos proporciona isso. Muitas vezes tu está dirigindo, correndo um baita risco, tu está mexendo no celular e mandando mensagem e tal, né? Ou tu está brincando com teu filho, está fazendo alguma outra coisa junto para ganhar tempo, né? Porque tempo hoje a gente tem que usufruir o máximo dele, vamos esgotar o máximo deles, vamos falar assim. E isso foi num consulente que ele estava fazendo um atendimento e a pessoa estava olhando para os lados, talvez por curiosidade também, mas não teve aquela conexão com o momento, pelo menos do passe, sabe? E aí ele virou para mim, depois do atendimento que liberou, ele disse, às vezes é melhor dar um passe numa porta. Né? Então, colocando de uma forma bem explícita, assim, a desconexão que tinha, né? Que teve naquele momento, né? Muito bem. Mas o que eu vejo, assim, do Cambono, tem posições também que seriam como um Cambono. A própria pessoa que entrega as fichas lá na frente, ele é um Cambono. Ele está iniciando esse trabalho aí desde antes de começar o preparo, né? Eu comecei como médium assim, né? Eu entregava as fichas para as pessoas e é uma posição que tu vai criando muitas vezes um carinho, porque quando os consulentes, muitos que vão assiduamente, aquela pessoa já te conhece, já te cumprimenta, já te dá tem uma empatia, né? Assim como aquela pessoa que quer ir só com aquele guia lá que ele quer ir, tu diz, não dá, não pode, né? Tu vai com o que está liberado, né? E aí ele já fazia aquela cara feia, assim. E aí tu tinha que também criar uma forma de absorver isso, né? Então, são posições bem, bem importantes, né? Que muitas vezes a gente acaba não vendo com o seu real valor, sabe? É isso que eu vejo, não como os médiums já, né? Mas muitas vezes por quem já acaba vendo de fora, é bonito, é mágico ver um médium incorporando, né? E realmente isso é muito bom, porque há uma troca de energia mais, como é que eu vou dizer, seria mais visceral, mais presente, não sei se é presente, mas tu ser Cambono te proporciona tu sentir mais, acho que essa é a palavra, sentir mais as energias numa sessão, de uma forma como para tu aprender também a sentir ela no nosso dia a dia. Isso a incorporação não te permite, porque na incorporação tu tem que estar mais concentrado para realmente te doar, e então tu acaba tentando te desligar o máximo possível. E Cambono, tu vai estar atento, né? Até para dar atenção pro guia que tu tem que estar atento ao que ele deseja, ao que ele necessita, e mesmo assim tu tá recebendo essa energia. Então eu acho que a chave essencial é essa, é tu aprender a sentir essas energias que a sessão te proporciona, sejam elas boas, ou seja elas que nem aquela que eu falei, que tu tem que lidar com as caras feias, que os caras querem ir como o guia desejado, e tu tem que dizer, não dá, mas legal, tu vai receber um passe também, um guia também é um guia de Umbanda, e tu tem que lidar com isso. É assim como no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente leva umas pancadas e tu não sabe nem de onde veio, né? Muitas vezes é uma energia que tu se deixou levar, né? Tu deixou ela te atingir. E o Cambono, ele te proporciona um aprendizado de como tu lidar melhor com isso. Né? Isso que eu acho que para mim, a chave de cambonear é isso, né? É o aprendizado das energias que ela te proporciona, né? Mas... Vou colocar junto ao que o Marco traz, que o Cambono, para mim, ele sempre foi e sempre vai ser essencial. Ele tem um papel muito, muito, muito importante. E aí eu falo, no meu caso, mais em particular, porque em função de como a minha mediunidade se manifesta,
se eu quiser saber algo que se passou durante a sessão, eu dependo do olhar atento de toda a movimentação que o Cambono realizou junto com o guia que estava trabalhando, né? Então, ao longo, vamos dizer, ao longo de monte Umbanda e até um pouco antes, eu sempre tive, com os cambonos que acompanharam e trabalharam com os guias, com os guias que me acompanham, uma confiança praticamente cega, porque eles são, nesse momento eu vou dizer assim, eles são os meus olhos e os meus ouvidos por todo aquele período. Então, sempre que o Marco, a Melissa, o André, a Val, por um bom tempo, eles atendiam os guias, eles faziam todo o trabalho durante a sessão, fosse ela uma pública, uma de desenvolvimento. Depois eles sempre me contavam, ó, Evandro, teve isso, olha, aqui foi aquilo lá, e isso foi assim, não sei o quê. E, inclusive, o dia que eu tive os braços depilados com ponto de fogo. A Val, quando acendeu, limpou um dos meus braços, assim, com a subida da pólvora, né? E quando eu voltei, ela me olhava assim, com aquela cara, eu não sei se eu te conto ou não te conto, né? Mas pensa, aí quando tu volta, tu percebe que a tua pele tá meio ardida, uma coisa meio estranha. E aí, Val, acendeu um ponto e o ponto te queimou, né? Então, coisas assim. E nisso sempre me ajudou por formar aquele vínculo que o Marco comenta, que o Cambono tem com os guias que ele está atendendo, esse carinho especial, eu sempre formei com os cambonos que acompanhavam e atendiam os guias. Essa proximidade, essa confiança, porque, de certa forma, e agora eu vou dizer, mesmo sendo um médium completamente consciente, tu está entregando aquele momento da tua vida, aquele período de tempo que está transcorrendo, à pessoa que está ali te acompanhando. Então, é necessário uma confiança muito grande daquele médium que está incorporando naquela pessoa que está ao lado dele, não atrás, ao lado, né, que está dividindo aquele momento. É essencial essa sinergia, esse laço de afeto entre médium e médium que estará incorporando e o médium que estará camboneando. É um momento sinérgico, assim, de confiança total. Eu vou dizer por mim, e basicamente por todos os médiums. Tu confia naquela pessoa, tu confia naquele cambono que está ali do teu lado. Tu sabe que ele não vai deixar que nada perigoso ou arriscado venha a acontecer contigo. Ele vai estar prezando pela tua integridade, vai atender os guias com um carinho que talvez nem nós consigamos dar aos guias, né? Nós, quando incorporamos, quando começamos a ter esse contato com os guias, nós temos uma relação bastante afetuosa, mas muitas vezes o cambono supera isso. O cambono supera, porque muitas vezes para o cambono aquele guia vamos falar de um preto velho, não é um preto velho que está aí trabalhando, como a Lu costuma dizer, é um vozinho, é uma vozinha, é aquela coisa que tu pega, traz para perto de ti assim, e tu só consegue tratar com o teu coração, com todo o carinho, amor que tu traz no teu coração. Eu vou falar do Exu e da Pombagira. É um amigo com quem tu está tendo contato muito, muito bom, que está te colocando para cima, que está te ajudando, que está te revigorando. Então, é sensacional, assim, isso que o cambono tem a oportunidade de gerar com o guia. Pessoal, eu recebi o aviso de 5 minutos desse link, tá? Exato. Assim que fechar esse link, eu já vou disponibilizar o novo
no grupo, tá? Eu vou gerar aqui uma guia e vamos continuando. Era essa a minha colocação. Eu acho também que o trabalho do Cambono, ele reflete muito a humildade que pertence à Umbanda, né? Porque a gente serve todo mundo. A gente serve a casa, a gente serve o guia, a gente serve os ogãs, a gente serve o público, né? Os ogãs, quando a gente puxa ponto junto com eles e tenta manter a energia, né? Os próprios consulentes, quando a gente às vezes segura a criança daquela mãe que está consultando, ou quando eles vêm conversar, quando a gente ainda está lá aguardando a sessão começar, conversa com eles. Eu lembro de uma situação, a sessão já tinha começado, e uma senhora estava muito nervosa, estava muito agitada, queria ser atendida logo, aí pegou na minha mão, eu era na época a Cambona-chefe, pegou na minha mão e só conversei com ela, tentei conversando devagarinho, né, explicando por que tinha que esperar. Ela foi se acalmando e ela me disse, nossa, que coisa boa segurar tua mão. E nisso ela se acalmou, sentou e esperou ser atendida normalmente. Então a gente acaba auxiliando também, mesmo não estando incorporados, né? A gente faz parte também daquele momento deles. Então é importante sempre o comprometimento do Cambono em auxiliar a todos. Realmente isso. Eu não lembrei dessa parte aí que é de segurar um casaco, uma bolsa, uma criança. Não lembrava dessa parte aí. Tu vê como a gente vai ficando mais burro, que nem eu falei, né? E quem mais tem alguma... Bom, eu acho que já dá para fazer o link novo, Evandro? Não, diz 3 minutos aqui. Mas a gente não pode entrar já direto nesse novo, ele disponibiliza aqui no chat mesmo. Ctrl+C, Ctrl+V e não vai direto... Aí já não pegou, não sei te dizer. Tá fazendo aí, Evandro? Deixa eu ver quantos cambonos tem aqui. 1, 2, 3. Ó, chegou. Vamos ver. Acho que nós podemos trocar para aquele, então, né? Já estou com ele em funcionamento, então, conforme forem me solicitando, eu vou... Estou saindo aqui. O Google não contava com essa curva. Cara, eu não sei se eu gravei a primeira parte. A gente... Agora que eu vi. Não, tranquilo, que não estava aparecendo o negocinho que apareceu agora aqui. Acho que não gravou, não. Nossa, tudo bem. Nós temos doutorado em Zoom, então é impossível que a gente não saiba como dar uma curva no Google. Estão dando paninho no Google ainda. Contando quantos cambonos nós tínhamos aqui, o Rodrigo e o Ali não, né? Já tiveram oportunidade? Tá. Por enquanto tem 1, 2, 3 só. Mas não foi muito bom. Ah, cara, olha, que nem eu falei, às vezes dá saudades, sério mesmo. Porque eu olhando de fora, assim, né, eu já sempre fui muito acostumada a trabalhar e ter uma certa dinâmica, assim, de trabalho, e né, depois que, né, nas minhas outras atuações na parte espiritual, eu sempre fui de botar a mão na massa mesmo, né, e esses momentos ali, né, como eu sou novato no Mans ali, como um Ogã ali, eu considero, eu posso dizer que em alguns momentos eu me sentia um pouco perdido, assim, meio
sabe, sem saber o que fazer, assim. Eu almejo muito, acho que seria muito legal ser cambono, né? E eu vendo assim, agora analisando o que vocês falam, assim, eu tiro essa reflexão de que acho que o aprendizado do cambono é talvez aprender a apreciar o caminho e não o destino, sabe? Que talvez tu possa trazer isso e aplicar em várias questões da vida, sabe? Uhum. E acho que é uma coisa que aumenta muito a tua percepção para tudo, assim. Eu diria o caminho, na verdade, só muda a forma como tu tá caminhando, né? Porque o cambono pode ser uma preparação, como não também, né? Tu pode estar te preparando para vir a incorporar, né? A trabalhar com médium de incorporação, como não, né? O meu pai é um exemplo, né? 50 e tantos anos de Umbanda lá e tá ainda como cambono, ou ainda está como cambono, e feliz da vida, né? Eu acho que é um dos cambonos mais antigos que eu conheço, eu não conheço mais ninguém que tenha toda essa vivência aí como cambono, todas as histórias que ele armazenou durante todo esse tempo aí. Até tentei convidar para participar hoje, mas ele disse, vocês vão colocar depois na internet, eu não quero. Tenho vergonha. Eu disse, poxa, cara, tu ia dar uma baita de uma contribuição aí, tu tá com vergonha, com 50 anos de Umbanda. Marco, mas a Umbanda é tão bonita por causa disso, né? Se tu for ver, assim, ó, a questão, o nome cambono, né? A origem dele vem justamente para dizer aquele que não está em transe, né? Então é aquele que está trabalhando de forma consciente. E aí, se a gente vai pensar que quando chegamos todos irmãos, a gente está todos os irmãos lá fazendo toda a preparação, preparando a vela, preparando o incenso, né, limpando o altar, buscando as ervas, né, trocando flores, tudo isso, a gente está daí todos numa forma de camboneamento ao templo, né? E depois, quando chega a gira, eu costumo dizer assim, ó, é tudo tão bonito que não tem lugar melhor, nem pior, nem bonito, nem mais feio. Eu quero passar por todos. Eu só acho que o termo Ogã, ele é bem mais novo, porque o termo cambono, ele já veio junto com o africanismo, então já tem mais de 100 anos. E os ogãs, a música, o toque, tudo isso, o tambor, até onde eu sei, ele chegou mais ou menos em 1940, 1950, né, a pedido dos Exus. Então, se tu vai ver no início, assim, todo mundo é cambono. Aí depois a Umbanda é tão bonita que ela vai te dizendo assim, olha, vai tendo as especializações, então. Quem tem o dom da música, tem um lugar para ele. Quem tem o dom, então, de querer estar ali junto, ajudando, tem como ser cambono. Né? Quem tem o conhecimento, a diplomacia, vai para uma cambona-chefe. Né? Quem tem, daqui um pouco, uma boa forma de recepção, tudo isso vai para as fichas, que a gente não tem só um nome específico ainda, mas é uma forma de atendimento, né? E quem já está mais pronto a isso, tem uma ligazinha mais com o astral perfeito, será o transporte dessa ligação, né? Então, é um timaço, a Umbanda é um timaço. E aí eu, quando vou falar de cambono, que é o que eu sou e estou hoje, eu fico muito feliz, né? Eu poderia fazer em pequenas cartolas, então. Vou falar aqui sobre o último, assim, essa questão que, né, que a nossa, vamos supor, o nosso privilégio. Olha o contato que a gente está. Ninguém tem mais contato com guia do que um cambono, né? Porque nós estamos no início da sessão até o final, né? Aprendendo, trocando, recebendo energia, dando energia, né? Auxiliando. Então, é uma função privilegiada, né? Assim como os ogãs têm muitos privilégios, assim como quem é médio de incorporação também tem, mas isso é uma vantagem que é do cambono. Ele é a pessoa que mais fica próximo de um guia. Não precisa de mais nada, né? Ou então, assim, é uma grande vantagem, é uma grande satisfação ter isso, né?
trabalhando lá no auxílio e, além de tudo, tendo toda essa experiência que pode ser trocada. Nenhuma sessão é igual à outra, né? E isso tudo que faz parte é por causa que os consulentes são outros, é por causa que a necessidade do guia no atendimento é outra, é por causa que eu não sou igual a ontem. Então, vida de cambono tem sempre ao que se aprender. Todo dia é uma lição. Isso eu vou usar como a cartola privilégio. E ainda existe, dentro desses privilégios, né, Dé, tu tá tomando passe a sessão inteira, né? Tu tá tomando passe a sessão toda. Tu não precisa chegar ao final da sessão e olhar pro guia assim, eu preciso de um passe antes de ir embora. O teu racional vai dizer, eu não fiz aquele movimento, aquela ritualística, aquela coisa, o mecanismo de parar na frente para tomar um passe. Mas tu tá ali ao lado do guia. E ele tá te lendo o tempo todo. O tempo todo. Quando o André estava falando, eu me lembrei dessa questão do passe por conta de uma coisa que a Val me contou uma vez. Era uma sessão de caboclos e ela ia cambonear, então, os seus 7 pedreiras. E ela disse que tinha sido um dia que atravessado era pouco para ele. Ter ficado dormindo na cama até a hora da sessão teria sido melhor para não ter dado tudo tão errado, né? E ela disse que antes dela falar qualquer coisa, quando ele chegou, ele olhou para ela, deu uma limpada na cabeça dela, e aí pronto. Dali para frente a sessão aconteceu, ela foi, coisa e tal, ficou bem. Então, é aquilo, a sinergia, a afeição do cambono para o guia também é retribuído do guia para o cambono. E aquele olhadinha, tu não tá bem hoje, o que tu tem? Já se resolve em questão de instantes que o racional diria, não, tem que parar ali na frente do guia para tomar um passe, porque senão eu não vou estar bem para o meu dia de amanhã, né? E quando muitas vezes o guia, não, tudo bem, tu precisa disso, tu vai ter isso, ele satisfaz essa necessidade racional do mecanismo, né? Mas tu passou a sessão inteira tomando passe. Do momento que o guia chegou e te cumprimentou até o momento que o guia está se despedindo de ti, tu tomou passe, tua energia foi se renovando, a limpeza que era necessária foi acontecendo, tudo isso em total concordância com os guias que acompanham o cambono. É tudo trabalhado, tudo em auxílio um ao outro, é mútuo, né? Por isso que eu digo que é a maior sinergia que existe em termos de relacionamento, o cambono e o guia e o cambono. Isso que tu coloca, Evandro, para mim mesmo foi um aprendizado. Se vocês lembrarem que eu citei lá que chega um momento que enquanto eu era cambono, eu não tinha esse entendimento dos guias que me acompanham auxiliando. Né? Tu estás, Marco, como cambono, auxiliando os guias que tu tá, na época era dos guias do Evandro, o Capa Preta, o Nego Tonho, né? Mas a partir do momento que tu entende que tu não tá sozinho ali, tu como pessoa, cada um de vocês, cada um de nós tem os guias que acompanham, né? E se não é dito como guia, é um anjo da guarda em outras religiões, a gente tem quem olha por nós, né? Seja as coisas boas que a gente faz e as cagadas também, né? Para dizer lá e dar uma puxadinha na orelha, vem cá, dá uma bengaladinha, né? Então, e essa sinergia, ela é tamanha que eu, pelo Capa Preta, ele me colocou como afilhado, né? Então, tanto que hoje até, por vezes eu tenho que quando eu agradeço, quando eu tenho que pedir uma ajudinha lá, eu lembro, sempre direciono aos que me acompanham, mas por vezes eu penso, Dindo, dá uma olhada aqui aí, dá uma ajuda aí. Né? Tudo é uma preparação, sabe? Com certeza vai ter uma oportunidade, né, para ver a visão através dos olhos de um cambono também, né? Mas eu vejo assim também,
fugindo um pouquinho do assunto, direcionando mais ali para o Rafa, para o Ali, eu nunca tive oportunidade, tá, se não em algum que outro momento, mas tu ver uma sessão ocorrer aos olhos de um Ogã, né? E deve ser sensacional, assim, tu estar naquela posição fixa uma sessão inteira, sabe? Porque tu vê a sessão inteira, tu tem uma visão muito ampla, né? Então, por isso que eu digo, cada etapa ela é importante, cada momento que o médium umbandista passa é importante, né? Por vezes ela é resumida, que nem tu já passa para ser como um médium de incorporação. Eu digo resumida porque se nós teríamos, se tu fosse ver numa escala, tu iniciaria lá mais auxiliando os Ogãs, dessa forma tu tá tendo um entendimento geral de como funciona toda a sessão, e tu tá doando a tua energia através da música, da fala, né? Com isso tu já tem uma noção de como vai ocorrendo. Tu passa a ser cambono, tu já viu como ocorria, como os cambonos se portavam, né? Tu já teve uma preparação um pouco antes. E não que isso seja, a gente coloca como etapas, mas não é uma regra fixa, porque eu já citei, pode ser que um momento tenha um cambono para atender uns 5 guias, né? Cara, tu nunca camboneou? Vai lá, tu vai aprender na marra agora, né? Então, assim como tem o cambono-chefe que vai dar esse sustento, né? Então, nada é estático, né? Mas se a gente fosse ver de uma forma mais, vamos dizer, não seria organizada, mas como etapas, eu vejo como uma forma bem interessante de aprendizado, assim, tu ter essa visão ampla através dos olhos de um Ogã, e aí depois tu passa a ser cambono, tu vai ter uma visão mais focada junto a um guia, né? Porque eu, sinceramente, que eu lembro dos momentos que eu estava camboneando, até os guias do lado, assim, às vezes tu tá com o isqueiro mais à mão para acender um paieiro ou um charuto. Um charuto, me fugiu até o nome. Tu vai lá e ajuda o guia do lado, mas tu tá focado no guia que tu tá auxiliando, né? Então tu tem uma visão mais direcionada, né? Então é por isso que eu vejo que muitas vezes a pessoa que entra como médium para conhecer a Umbanda quer dar um salto e já ir lá incorporar, porque é o que vê que parece ser mais bonito, parece ser mais mágico, e perde um pouco toda essa essência que a gente está falando, que eu, sinceramente, o cambono muitas vezes dá muitas saudades, porque as histórias que eu ouvi do Capa Preta quando eu era cambono, do Nego Tonho, né, do Caboclo não ouvi muito, porque Caboclo não é muito de falar, né? Mas, assim, coisas que tu guarda, porque ele não fala para muitos, ele fala para o cambono, né? Então é um presente que tu ganha, né? É um presente que tu ganha. Marco, tu falaste agora que tu volta e meia fala com o Capa Preta e tal. Isso acontece muito comigo. Eu muitas vezes me pego falando com o pai Fabrício, pedindo para o pai Fabrício, agradecendo o pai Fabrício, cantando o ponto do pai Fabrício, muito mais do que dos guias que me acompanham, porque tu cria essa afinidade. Isso acontece muito. E pensando no que o Rodrigo estava falando, agora, olhando pelo outro lado, vocês, Rodrigo, vão ter uma oportunidade única, porque nós aprendemos na marra. A gente entrou ali, eu ao menos, eu não conhecia nada de Umbanda, eu entrei e comecei a acompanhar. De vida, vai, aprende e faz. E vocês estão tendo uma bagagem de entendimento antes, isso nunca aconteceu. Isso que vocês estão tendo agora é uma coisa única, é uma oportunidade que só vocês vão poder depois dizer o quão valioso e proveitoso isso foi. Claro que nada melhor do que aprender na prática, mas também tem um lado bom de tu já chegar lá com todo esse entendimento e toda essa bagagem, vai fazer muita diferença. Boa noite. Oi, Lu. Oi, Fala, tudo bem? Lu. Um pequeno relato dos 3 meses lá cantando com o Rafa.
a gente fica ali cantando e a gente percebe muita coisa, até mesmo que acontece, às vezes passa uma criança e vem assim um estralo de um ponto de herê, como muitas vezes já foi acontecido, ou às vezes um olhar de um caboclo vem um ponto e a gente puxa assim, a gente percebe, às vezes o cambono tá ali meio sussurrando alguma coisa, a gente absorve e passa. Esses meus pequenos 3 meses, né, experiências, foram essas as minhas experiências, e que pena que acabou por enquanto, né? Tu falou em herê agora, eu lembrei de um momento do Nego Tonho, né, para tu ver como, isso também eu sinto um privilégio isso, que mesmo que tu incorporado, tu tem lembranças, né, tu tá com o teu estado de consciência, né, que lá no início isso te pega te pega em alguns momentos assim, tu fica naquela, será que sou eu, será que é o guia? Será que sou eu, será que é o guia? Aí, agora que tu citou isso, Rodrigo, eu quero ver essa etapa do cambono, e aí quando chegar na parte lá da incorporação, tu vai ver como é que é essa daí lá no início. Será que sou eu, será que é o guia? Tu fica naquela, mas eu não quero interferir, não quero prejudicar. E eu sempre, muitas vezes, em algumas sessões, eu me vejo bem presente, né? E eu sempre, a única coisa que eu peço, eu digo, eu tô aqui, beleza, eu tô aqui, mas que eu não atrapalhe em nada se eu interferir em algo que seja para algo bom, né? E então eu tenho essa lembrança do Nego Tonho trabalhando, e a Giovana, né, que é uma menininha ali que tinha uns 5 anos, ele puxou, tchau, cara. Ele puxou um banquinho de preto velho do lado e colocou ela trabalhar junto, né? Um herê de verdade, né? Então, um pequeno cambono, vamos dizer assim. Bem legal. Fala, Melissa. Tu também tem umas boas aí, né? É que quando a gente tá assim, mãe de novo, também fica meio abobado. Acompanha só umas partes, assim, e tá dando mamar e tal. Então eu tava acompanhando, ouvindo, mas talvez o que eu vá falar, vocês já falaram. Eu tava pensando em relação à responsabilidade, também em relação ao consulente, mas eu ouvi que a Indy falou alguma coisa, né? Muitas vezes o consulente começa a bambear alguma coisa assim, tu vai ter que correr, tu vai ter que pegar uma cadeira, tem que ter uma agilidade também nesse entendimento do que o guia precisa para continuar o atendimento, mas muitas vezes também do que está acontecendo com aquela pessoa, né? Porque, não sei vocês, quando foram a primeira vez numa sessão, mas eu quando fui, eu fiquei muito impressionada, eu não tinha tanto medo, mas eu fiquei muito, muito impressionada. Mas tem gente que vai literalmente se borrando de medo, né? Então, a gente aprende o tempo inteiro, né? A gente aprende, inclusive, a ser mais empático em relação às pessoas que estão aí buscando ajuda. Tu vai aprender a ser mais ético, tu vai aprender... Até porque eu teria muito receio, por exemplo, de falar o que acontece, porque eu estou falando... Eu não sou profissional que não possa falar, né? Como um advogado, uma psicóloga, sei lá, um médico. Também professora, houve umas confissões que também não pode falar. Mas, enfim, eu não tenho isso como uma rotina no meu trabalho. Mas se eu for cobrada de ter falado alguma coisa que eu não deveria, vou ser cobrada pelo astral. E daí eu tenho medo. Eu tenho medo mais do que qualquer conselho regional de qualquer profissão. Então, eu acho que a gente aprende o tempo inteiro, né? E eu sinto muita saudade. Eu falava na época que eu queria ser só cambona, não precisava incorporar. Eu sou muito grata e admiro muito o que os guias com quem eu trabalho fazem, o que trabalham comigo fazem. Mas, nossa, a gente sente muita falta, a gente fica muito abobado mesmo. Depois, algumas ocasiões eu tive que cambonear, ou até nas reuniões do conselho ali, meu Deus, a gente fica muito idiota. E eu acho que também isso, né, eu já estive nos Ogãs, numa das casas que a gente frequentou, na primeira, e realmente é muito legal. Então, tudo é legal e tudo é importante dentro de uma sessão e dentro de uma casa.
né? Nenhuma função é menos importante. Eu trabalhava na cozinha de uma outra, não, da mesma eu trabalhei na cozinha, porque a cozinha era junto com a sessão, onde acontecia a sessão, tinha uma cozinha no cantinho, então eu trabalhava ali, adorava também, trabalhei como cambona lá também, enfim, eu acho que se a gente tem um pouquinho de vontade de ajudar a terreira, a Umbanda é um lugar que a gente se realiza, né? Porque a gente vê muita coisa, em qualquer função que tu desempenhe, tu vê muita coisa legal, assim. E também as buchas, né? Tem pessoas que são difíceis de lidar e no fim tu vai ter que aprender também, né? Não só pessoas que estão com o coração cheio de amor é que vão buscar ajuda, às vezes elas estão tentando buscar uma coisa que a Umbanda não vai dar, mas elas estão lá, e se elas chegaram lá, a gente também tem responsabilidade sobre elas, né? Sobre o atendimento delas. Mas tem mais cambona, né, que pode dar uma contribuição legal. Bom, o Rafa está liberando o microfone aí. Bom, vou falar um pouquinho. É o seguinte, gente, eu trabalho há 30 anos como cambona. E o que eu acho, assim, ó, na minha opinião, sempre tratar os guias com muito respeito, com muita educação. Eu não consigo chegar na frente de um guia e dizer assim, tu consegue fazer isso para mim? Não. Meu pai, será que dá para fazer isso? Minha mãe, a senhora consegue fazer? Consegue resolver esse meu problema? Eu me sinto muito bem tratando os guias dessa forma. Pode ser que eu esteja errada, mas eu acho, sim, que é uma forma de respeito com as pessoas, sabe? Com a entidade, com os guias, não com a pessoa. Eu não consigo tratar um guia a não ser assim, meu pai, minha mãe, senhor, senhora. Por mais jovem que seja esse guia, eu não consigo. E outra coisa, ser cambono, gente, olha, é um privilégio. É um privilégio de todo mundo deveria passar para a fase de cambono, sabe? Que se tu tá camboneando um guia, esse guia te escolheu, que ele sabe o quanto tu é capacitado para fazer isso, o quanto tu tem educação, respeito, para tratar com o consulente que vai chegar para ser atendido. O guia sabe de tudo. Então, o cambono está sempre servindo um ser de luz. Ele não está servindo médico, ele está servindo um ser de luz. Então, respeito por esse ser de luz é tudo que eu posso dizer, sabe? E ser cambono, tu não é inferior a ninguém, de jeito nenhum. Tem que ser, é um privilégio, tu tá ajudando, tu tá auxiliando. Então, não tem o porquê de se sentir menosprezado por ser cambono. Eu tentei incorporação, não sou médio de incorporação, não consigo, não chega em mim a incorporação. Mas eu me sinto muito bem como cambona, sempre fui, fazem quase 30 anos. É uma escola, tu está sempre aprendendo. Tu está auxiliando um guia, tu sempre está aprendendo alguma coisa. Sempre. Nunca tu aprende a mesma coisa. Ele sempre te ensina. Às vezes tu está precisando ouvir. Ele está dando um conselho para um consulente, tu está ouvindo. Não por ser bisbilhoteiro, tu está ouvindo o conselho que ele está dando, às vezes está te servindo esse conselho para ti. Tu sai dali assim, tu não precisa nem tomar passe. Um cambono, tu não vê a necessidade de um cambono tomar passe. Se vocês observarem quem trabalha comigo no Mãos, ou quem já trabalhou comigo em outra casa, é muito difícil eu pedir para tomar um passe. Eu já saio da sessão assim, energizada. O guia que está trabalhando comigo ali, que eu estou auxiliando, ele me fornece tudo que eu preciso para ir para casa depois. Eu não preciso pedir. Às vezes eu estou assim, não sei assim, não é desatenta, mas ele chega e diz assim, tá com algum problema, filha? Aí ele mesmo, na mesma hora, ele me diz, mas não se preocupe, eu estou aqui do teu lado e vou te auxiliar, sempre. Então,
Quem tem a chance de ser cambono, mas não pensa 2, 3 vezes, vá ser cambono. Vocês vão aprender o que vocês não imaginam, é uma escola para a vida. Eu acho que seria isso. Isso que tu colocou, Rita, eu lembrei agora de um outro momento que acho que foi o pai Fabrício que colocou, que às vezes tem consulentes que vão mais para ajudar do que para realmente tomar um passe e ser ajudado, porque a concentração que ele consegue é tamanha, né, tamanha a conexão que ele consegue naquele momento, que ele vai doar muita energia, né, e aí eu me lembro de outro momento, quando eu recém tinha feito uma pequena cirurgia ali de tela, que eu tinha colocado de hérnia, eu pensei, não vou lá para trabalhar, para estar junto, justamente para estar presente e com a minha energia para poder doar dessa forma. E o pai Joaquim me olhou para mim e disse, tá bom para trabalhar? Se o senhor acha que sim, então aí, né? Ele disse, é curando que se é curado, né? E aí, naquela vez, veio o pai Fabrício e a incorporação aconteceu sentado, né? Então, não tem barreiras, né? Não há barreiras, a gente cria as barreiras, né? Aí eu volto naquela primeira fala lá que eu fiz, que acho que hoje a gente consegue dar valor a alguns momentos que a gente vivenciou de uma forma que poderia ter usufruído mais, né? E eu falo por mim mesmo, não estou cobrando de nenhum de vocês, eu estou falando por mim, né? Quantas vezes eu fui querendo resolver 1000 coisas antes da sessão e tal, não pensa, poxa, esse é o dia da sessão, eu posso deixar um pouquinho para amanhã, né? Um pouquinho para outro, para sexta-feira, para quinta. Mas não, queria resolver tudo antes, aí chegava para a sessão ainda acelerado, né? E não é um botãozinho de desliga, né, gente? Tu tem que se acalmar, trabalhar a respiração, né? Então, esse aprendizado eu acho que veio, né? Em alguns momentos eu mesmo me pego, né, colocando o piloto automático de novo, mas felizmente eu tenho atenção assim de ver quando está acontecendo, né? Mas a gente é humano, a gente falha, e acho que a gente está aqui para isso, né? Então, eu achei muito legal a forma como eu não tinha visto dessa forma da humildade, como a Indy também colocou, o quanto o Cambono auxilia, né? Todas as formas que ele auxilia, de uma forma bem humilde, tanto o guia, quanto os ogãs, quanto os consulentes, de uma forma extremamente ampla, né? E o André, tu que já camboneou uns quantos aí? Eu só tive alegria, né, Tchen? Eu comecei com os guias do Gustavo, depois eu passei para os guias do Evandro, por último estava camboneando os guias do Michel e da Neuza, e nesse tempo aí teve guias da Melissa, teve guias da Andréia, teve teus guias, né? Eu já passei o rodo em todos os guias, viu, Tchê? Foi bem bom, né? O que eu poderia dizer assim, ó, se a gente vai pensar em Cambona, assim, uma outra legenda para trazer tudo isso de novo, né? A questão do firmamento. Imagina, olha a situação que a gente tem, né? Que nem a Rita falou, nós temos ali, então, um guia, um ser de luz que nos confia, inclusive, né, em alguns momentos, a sua proteção, porque a gente vai olhar por ele, a gente vai ter que estar atento ao consulente por ele, a gente vai ter que alcançar o instrumento que ele quer, ele não confia em nós, né? Então, assim como os ogãs muitas vezes precisam da sua voz para fazer o escudo, para que a vibração não baixe, né, os cambonos vão ter que estar ali atento com seus olhos e vendo tudo isso, para que também o guia não precise fazer um trabalho dobrado,
né, e o firmamento acaba sendo, né, uma situação única, criando essa egrégora que deve proporcionar o trabalho e o resultado bom que os consulentes veem. Então, né, a magia que é essa simbiose toda de um terreiro de Umbanda, né, a magia que tem desde o acender da vela até chegar o último consulente ser atendido, é maravilhosa. Né, eu fico pensando, né, essa visão que a Rita me passou aqui agora, eu vou guardar para mim muito, porque um ser de luz, né, confiar em nós, né, já é uma bênção. E agora eu estava te ouvindo, André. Eu pensei... Fala, Matheus. É o mexerico, ele tá falando, né? Mexerico. Esse aqui é um pequeno camboninho, ó. Eu botei, quem acompanhou no grupo do Mãos aí, a gente ajuda a defumar agora, né? Quando o papai vai defumar, ele ajuda a defumar, né? Vem energia de Cosminho junto, né? E qual que é a musiquinha que o papai cantou que você pediu? Qual que era? A do brinquedinho, como é que é? Brinquedinho. Pra quê? Brincar. Pro Matheus brincar, né? Brinquedinho pra eu brincar? É? Sim. Tu gosta? Sim. Que bom. É a fumacinha, né? Sim. É isso aí é cambono, ó. É ajudar, a gente tá defumando já. A gente tá falando sobre cambono. Aí tu vai ter que aprender daí pra ser. Entendeu? Pode falar, desculpa aí, Melissa. Imagina. Eu estava lembrando, a gente tem digamos assim, algumas orientações em relação a quando se manifesta na terreira, durante uma sessão, algum egum, né, algum obsessor que possa estar acompanhando alguém, e a função do cambono nesse momento também ela é muito importante, né, tanto aqueles que forem convidados pelo guia para auxiliar na contenção da pessoa, em todo o trabalho que vai ter que ser feito, às vezes até lá fora, né? Para quem conhece lá o Mãos, a gente tem um tronco do lado de fora, que ele é como se fosse um cemitério, eu diria uma prisão ou um reformatório para entidades que estão ali e que tiveram várias chances, mas que não quiseram ir pelo caminho do bem, assim, né? Elas tendo que ser retiradas muitas vezes meio que à força de perto das pessoas, elas acabam aprisionadas ali até o momento em que elas estiverem prontas, né, para evoluir e para receber o auxílio que está sempre sendo oferecido. E a gente tem, então, uma orientação que é dada sempre às pessoas da corrente, aos integrantes da corrente, que é o que fazer nesses momentos em que há essa manifestação, né? O guia vai fazer a parte dele, os cambonos que estiverem próximos vão fazer, ou os que forem chamados vão fazer, e também aqueles outros que não se envolverem diretamente com a situação. O que eles vão fazer? Eles não podem simplesmente ficar prestando atenção no que está acontecendo lá fora, ou no que está acontecendo, porque é uma coisa que dá um pouco de medo e também dá muita curiosidade, mas não, a gente sempre foi muito bem instruído para que a gente continue atendendo o guia que nós estivéssemos atendendo naquele momento. Né? Não se antecipar, não se meter, não querer sair do seu lugar para ir lá fora, muito menos olhar com curiosidade, né? Inclusive os consulentes que estiverem próximos da porta e tal, muitas vezes é orientado para que eles não olhem o que está acontecendo com curiosidade, porque afinal de contas não é um espetáculo, não é para ser apreciado. É um trabalho sério que está sendo feito e isso merece respeito e merece a discrição, né? Então, a gente também tem essas funções que, se não forem bem exercidas, elas vão influenciar no andamento. E nesse momento em que a gente está, porventura, atuando numa desobsessão, os guias, eles nos auxiliam, né? Eles nos protegem, e protegem a nossa identidade espiritual, digamos assim, para que a gente não seja reconhecido no futuro por esse obsessor, né? Porque eu fui com o fulaninho na casa tal e me tiraram de perto dele, vou procurar, vou pegar alguém que estava lá, alguém que agiu em cima de mim, que trabalhou, que fez com que eu fosse afastado. Então já nos foi dito que nesse embate
O guia, ele vai proteger a nossa identidade. A gente não vai ser reconhecido por esses obsessores, né? Então, como a Rita estava dizendo, nós somos protegidos, né, em vários momentos. E é muito interessante de ver a dinâmica, assim, quando tem um entrosamento legal entre o guia e o Cambona, é muito legal de ver, né, enquanto consulente, porque realmente parece que é aquele casal que está muito tempo junto, já que um completa a frase do outro, né, é uma coisa assim, é muito bonito de se ver. E eu lembro que teve um atendimento, eu acho que foi da Dama da Noite, que ela ficava me dizendo para eu colocar um copo em cima da cabeça da consulente. E eu lembro que foi, não vou dizer que tenha sido no início, mas foi num momento que eu estava bem nessa coisa de sou eu ou é o guia, sou eu ou é o guia, né? Ainda faço isso, né? Mas enfim, naquela época eu estava mais ainda. E daí eu lembro que eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa ridícula. Eu pensando comigo mesmo, a Melicinha lá dentro da cabeça, né? E o guia tentando trabalhar, e eu pensando, meu Deus, que coisa ridícula. As pessoas vão olhar, vão achar que eu estou chumbando o verme dessa mulher aqui com um copo em cima da cabeça dela, um copo de plástico com água. E eu fiquei teimando, assim, tipo, né? Tentando pensar, não, eu estou entendendo mal a mensagem, é outra coisa que eu tenho que fazer, eu estou entendendo mal. Eu fiquei uns minutos nisso até que me larguei e fui, fiz o que tinha que ser feito. E depois eu lembro de ter ouvido o relato dessa pessoa que realmente a dor de cabeça dela, assim, foi tirar com a mão, e era uma dor crônica de anos já. E daí eu fiquei pensando, né, se fosse a Melissa consulente, ia achar aquilo normal. Se fosse a Melissa Cambona, ia achar aquilo normal. Não, né, não ia ter tempo de ficar pensando e tal. E quando a gente está no papel de médium, de incorporação ali, nesse momento, ao mesmo tempo que tu tem muitas vezes tu tem uma incorporação que te deixa bem tranquila, que tu tá fazendo é o correto, e tu tá bem solto, como diz o Marco, assim, tu não tá tentando entender nada. Tem outros momentos em que tu tá mais presente, e daí às vezes tu acaba interferindo negativamente, não interferindo negativamente por maldade ou por alguma coisa assim, mas porque a tua ansiedade e o teu pensamento acabam ficando mais presentes, né? E nesse momento também o Cambono, ele pode não entender nada do que está acontecendo, pode até achar uma coisa meio estranha, mas ele vai estar ali, ele vai precisar fazer o que seja necessário, como aquela vez para o Ali que foi pego pedras, né? Uma sacola com pedras. Então, eu não precisa nem entender o que o guia vai fazer, mas tu vai lá e faz, né? E deixa na mão do guia depois. Ou na mão do Ali, no caso, sacola de pedras. Mas isso é que nem eu coloquei lá no início, que já está na hora de dormir, né? Não de comer. Um Cambono, que ele é ele tá um igual a ti, né? Ele não está incorporado, né? Te dá mais confiança, te dá mais segurança do que tu só receber a mensagem de um guia. O Dimitri está ali, ó. Te dá mais segurança de uma pessoa que vive na mesma realidade que tu. Até eu peguei ali, fiz algumas pesquisas, e ele colocava até dos adolescentes, né, que às vezes ele escuta de um guia, tu tem que tomar chá de camomila por 7 dias. O que ele falou? Aí o Cambono fala, tu tem que tomar chá de camomila por 7 dias. Tá, então tá. É que foi tu que falou, não foi o guia incorporado, né? Parece que é uma coisa muito mágica, né? Então, tu tava como consulente, né, Melissa? Mas incorporado. Vem cá com ele, então. Vem cá! Vai lá ver, então, se você quer ver. Vamos tomar uma mamar. Vamos. E fazendo um pequeno... Tá ali ele, ó. Tá lá com o tio Evandro. Fazendo aí, vamos ver como é que tá a memória dos presentes aí. Não temos todos os médiums dos irmãos agora. O táxi, sim. Quem lembra que a pessoa pode não estar aqui, né? Tem gira de cosminha aqui em casa, tá? Literalmente uma gira, tá girando ao redor da mesa aqui. E quem lembra, o Cambono pode não estar aqui, mas se alguém lembrar pode falar. Quem lembra quem foi Cambono do Pai Fabrício, por consequência do Aimoré, do Exu Lalu, do
Cara, eu tô falando aqui, rapaz. Quer vir aqui falar junto? O Tadeu. Não? O Tadeu. É, o Tadeu, é o cigano, né? Às vezes ele tem Eu aqui, lembro de umas 4 ou 5. Pode falar, vamos lá. Andréia, Amanda, a Keila, a Cláudia, a Rita Lessa, acho que por último agora. Eu vou ligar. Vou pegar lá no celular. Uma massa. A Val. Outra massa. Tava aqui. Acabou saindo agora, mas tava aqui. O Dimitri tá lá. O Evandro disse que a Val e o Rafão e a Di. Olha o que eu vou pegar. O Rafão, a Di também. É que a Di, eu acho que ela... É que nós tivemos um momento que estava em falta de Cambono e atendia 2 médiums, né? 2 médiums, a Di também. Mas teve o Dimitri não, mas ele vai ser Cambono também. Ainda não. Tá? A Amanda. Amanda Bumpy. As 2 Amandas. Deu. Vai lá com a mamãe agora. Não dá mamãe. Vou comer. Meu Deus do céu. Eu vou soltar o nome aqui, vou fechar o microfone, tá? E dos guias da Andréia. Chega, mano. Eu lembro acho que a primeira foi a Cláudia. Amanda também? A Amanda Bumpy. Amanda outra também. A Costa? É? Eu também. As 2 Amanda foram. A Amanda Eu também fui da Andréia. A Rita. A Rita. Aquela é a irmã da Cláudia. A Que também Andréia? saiu depois. Não sei como é que era o nome dela. É a Andréia. Andréia Vanessa. Eu acho que uma coisa legal. A Lu estava como Cambona ou como Ogã? Eu tô como Ogã. Mas eu acho que tinha chegou a cambonear alguém, Lu? Não. Não tive oportunidade. Mas eu tô bem onde eu tô. Você pode chamar o painel, por favor? Por pouco tempo, tá, Lu? Só pra tu saber. Não, se for pedido, eu peço para ficar mais um pouco, estenda um pouco mais. Ele tá lendo as cartinhas. Nada que não dê para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Trazendo um pouquinho que a... Desculpa se eu interrompi alguém aí, que eu tô meio com um olho no gato no peixe aqui. Trazendo um pouquinho o que a Rita trouxe, comentou. Muitas vezes não é porque tu tá ali como Cambono que tu tem passe livre, né? e às vezes não tem esse entendimento, né? Eu lembro de muitas vezes que o guia chama uma pessoa aleatoriamente do nada, né? E aquela pessoa nem estava esperando assim, e ela vem, o que está acontecendo, né? Então não tem aquela necessidade assim de parece que tu tem que ter uma confirmação. Às vezes a gente não está buscando um auxílio, a gente quer uma confirmação para aquilo que a gente já sabe, né? E a maioria das vezes a gente sabe que a gente fez coisa errada, mas a gente quer que confirmem, que digam o que a gente fez para a gente talvez consertar aquilo, né? E às vezes a gente não quer consertar, né? Aí quando o guia fala, tá bom, já que tu disse isso, então eu vou arrumar. Então
esse ponto é bem importante. Quando tu é cambono, eu acho que faz parte da ética também, né? Tanto daquilo que tu ouve fica, sim, cara, quanto daquilo que tu ouve fica contigo, né? Essa parte também, tu saber das oportunidades, se o guia vai te chamar para ter uma conversa, assim, para ter uma conversa assim de auxílio, é porque ele sabe que tu tem essa necessidade, né? Não a gente toda hora tá com, que nem eu disse, um passe livre, né? E por vezes essa própria conversa ela acontece durante o experimento. Naqueles momentinhos, como o André falou antes, dá uma parada, alguma coisa, o guia fala uma coisa perdida. Aí tá, aquela coisa perdida não fez muito sentido naquele momento, mas depois de meia hora o negócio que... né? Ou então dias depois faz a ligação daquela parábola, história ou comentário do guia, faz muito sentido dentro da situação que tu está vivendo. É muito isso que faz com que não seja necessário eu preciso ir lá, porque senão eu não vim para a Umbanda. É que é aquela questão que eu coloquei ali, que algumas pessoas entram como consulente e nem almejam ser médiums, e eles auxiliam mais que alguns médiums, né? Porque no momento que tu entra para a Umbanda, tu entra para auxiliar, não para ser ajudado. Tu vai ser ajudado de tabela, né? Aí é o brinde. Mas não o objetivo principal, né? Pintou o cachorro ou índio é outra? Não, olhei, apareceu um preto, agora é um branco, tá louco? Botando que boa. Tadinho. Pois é. Hoje é geada, né? Tá meio frio, vai ver que ele tá assim desde ontem. Então, pessoal, alguém mais tem contribuições aí? Alguma situação que teve como cambono que seria legal compartilhar? Alguma curiosidade? Alguma dúvida? Um textinho, então, para reflexão, posso? Legal, bem legal. Não é apenas pegar a vela, entregar a pemba e acender o charuto. É doar energia e se encontrar nos pedidos do consulente. Não se trata de escrever o nome em um papel para ser trabalhado. É perceber que ali uma situação está sendo mudada e a vida vai se transformando. É amar o aprendizado, se emocionar com histórias, evoluir como médium. Não se trata apenas de servir uma bebida ou de ouvir um relato, de cuidar para que tudo siga as regras. Trata-se de criar um triângulo guia, consulente e cambono, e servir com a dedicação de quem entendeu o amor pela Umbanda. Bem legal, né? Bem simples, que nem diz o pai Fabrício, é simples. Que às vezes é tão simples que os filhos não querem fazer, às vezes eles desacreditam e vai procurar uma coisa mais complicada, que vai funcionar também, mas vai gastar mais energia. Muito bem, gente. Algo mais que alguém queira contribuir? Senão acho que vamos nos encaminhando para os finalmentes. Silêncio parece que agora é energia de caveira, né? Aquela coisa assim, tranquila, mas densa, silenciosa, que nem num cemitério. Que é bom, hein? É bom.
E eu confesso que às vezes a sessão, depois que o Mãos passou a ter os guias trabalhando de uma forma mais mista, assim, em conjunto, aí que tá, né? Por isso que eu citei várias vezes já, e vou falar mais uma vez, o quão importante é a oportunidade do cambono aprender a sentir as energias, né? Isso eu falo tanto, acho que me fez um pouco de falta, talvez, esse estalo de dar mais atenção a isso, não tanto o que o guia quer, de físico mesmo, né? Talvez ele só queria que eu estivesse ali sentindo, né? E eu não estava prestando atenção, que ele quer uma vela, ele quer não sei o quê. E às vezes a sessão, porque quando nós tínhamos as sessões já, vai ser da linha de Preto Velho, vai ser da linha de Exu, ou da linha de Caboclo, tu já te como é que se diz? Te predisponha a já estar naquela energia, tu já, meu racional diz, vai ter sessão de Exu, então eu já vou começar a vibrar numa sessão de Exu. Mas aí foi quebrada essa preparação que tu fazia, né, para ti mesmo, e aí tu te obriga a sentir quem ia vir, né, e eu me peguei algumas vezes numas peças aí, se era o Pai Fabrício ou o João Caveira mesmo, porque apesar de ser um caveira, eu sinto, ele é denso, mas não é denso assim é diferente, hoje eu já sinto um pouco mais, mas é uma energia sutil ainda, apesar de ser caveira. Talvez porque ele está mais perto do portão ali, não é uma coisa mais entranhas. Mas é interessante. E é legal, talvez eu esteja necessitando, foi bom essa conversa, eu tenho que sentir um pouco mais no meu dia a dia também, no piloto automático de sentir quem está por perto. Tu falando agora ali dessas percepções do Pai Fabrício e do João Caveira, né? Eu sempre lembro que a Val dizia, quando terminava a sessão, o Sete Caveiras estava muito junto do Capa Preta hoje. Eu, mas como é que tu sabe? Era só olhar para a mão esquerda do Capa Preta, enquanto ele estava atendendo, virava numa garra para trás. Então dava para perceber claramente que o seu Sete Caveiras, estava ali junto, grudado. E aí quando aquilo ali aliviava e soltava, ele ficava mais leve, inclusive na manifestação, né? Então isso é aquela sensibilidade do que está acontecendo ali, né? É uma nuance que passaria imperceptível, mas que tu estando ali de olho no que está acontecendo, isso aconteceu de novo. Mudou a energia. É bem interessante e importante isso. Caramba, já vamos fechar a segunda chamada? Esse fato aí que tu comentou, Evandro, entra também aquele dia que a última sessão que a gente teve, que o Pai Fabrício estava com também, eu acho que é o João Caveira. Com o João, eu ia citar, exatamente. O Pai Fabrício estava mais bravo do que o costume, que ele é um cara bem tranquilo, e ali também deu para ver que o olhar do Pai Fabrício não era o mesmo, sempre era realmente bem diferente. Então também dava para se notar aquela participação realmente de que não era somente um guia, o outro também estava junto, né? Interessante. Isso evidencia a forma como eles trabalham, como a gente trabalha a incorporação hoje de um Exu trabalhando com caboclo, com um preto velho. Eu acho que isso é uma certa particularidade do Mãos até. Não vejo talvez muitos, não conheço pelo menos alguma casa que faz isso. E eu acho que essa manifestação do guia evidencia ainda mais, né, aquilo que os olhos não mostram, né? Que por mais que a gente não está vendo ali, que com os guias, como funciona hoje, é uma energia de Preto Velho, de Exu, de Caboclo, todas de uma forma harmônica, mas são energias distintas que se colocam de forma harmônica. E ali no guia, no médium mesmo, mostra que mais que um está mais presente, né? Os outros, com certeza o Aimoré também estava presente, o Cigano Tadeu,
Mas um passinho mais na frente estava o pai Fabrício, e logo atrás já estava o João. E eu lembro daquele dia que eu até estava com muita dúvida de quem ia chegar, né? Justamente para mim, as duas energias, apesar de serem bem distintas, de linhas distintas, para mim elas se assemelham bastante pela tranquilidade, né? Pela tranquilidade realmente, e me colocou em dúvida, e inclusive até coisas que a gente pensa, tu já é médium de incorporação há bastante tempo. Eu pensei, cara, já faz bastante tempo, será que eles vão vir? Será que eu vou conseguir? Né? Então é interessante isso que a gente, e quando veio foi de uma forma muito natural. Então esse preparo que eu vejo que voltando de novo aos cambonos, ele te proporciona, sabe? Por isso que eu bato tanto nessa tecla da energia, que é a melhor oportunidade de sentir as energias que tu vai estar no templo ali. Aí entra o que o pai Fabrício comentou naquele dia, que ele disse, o carro, até que o preto foi embora, ele não estava nem aí antes. E já vai ao alerta que eu falei, né? Talvez no meu dia a dia eu não esteja... às vezes tu pensa, mas o Marco já incorpora há tanto tempo. Talvez no meu dia a dia eu não esteja dando tanta atenção à presença que eles estão, que eu sei que eles estão, mas eu não estou prestando atenção, né? Na forma como eles mostram. Uma que outra vez eu lembro, né? Tipo, que nem a Melissa colocou, às vezes é um livramento, né? Às vezes é uma bênção disfarçada. Hoje eu vejo isso, tipo, peraí, acho que não é bem uma coisa ruim que está acontecendo, né? Eu acho que o time aqui vamos ter que, para encerrar, vamos ter que colocar na outra, já que vamos trocar, que nem a outra vez. 2 minutos. Olha, pessoal, o que eu tinha para trazer era isso. Espero que para quem não tinha tanto conhecimento no assunto tenha elucidado um pouco mais, e quando tiver a oportunidade de ser cambono, que tenha abrido um pouco os olhos à baita oportunidade que tem na frente, né? E também, se tiverem dúvidas mais, a gente tem um grupo ali, tanto no Insta, no Face, no próprio WhatsApp ali, que a gente sempre tenta responder e contribuir da forma mais rápida e na forma que está ao nosso alcance. Um minuto. Todo mundo já viu o novo link? Vamos para lá? Eu acho que sim, para tocar o ponto de uma forma bem completa, né? Legal. Vai sintonizar, tu só vai nos permitir todos. Aproveitando aí até que mais pessoas entrem, quem já tem conhecimento dos guias, ou mesmo para quem não tem também, o guia que é o meu mentor, inicialmente eu ainda tenho como é o pai Fabrício, né? E tomou um pouco mais à frente o cigano Tadeu, né?
E para quem me conhece já sabe que eu sou meio... até eu quero ver depois o vídeo aí que foi gravado, que eu devo ter falado acelerado, né? Procuro fazer... até faço, muitas vezes, 2 ou 3 vezes a mesma coisa, porque eu tenho que refazer, porque eu fiz rápido demais. E não é à toa que daí é um preto velho, né? Uma energia bem calma que vem de ser o mentor, né? Acho que para dar uma equilibrada, né? Dizer, cara, vai um pouco mais devagar, faz só uma vez, né? Não sei se eu coloco isso, talvez é uma percepção só minha, né? Mas talvez coloquem para vocês essa pergunta aí também, que às vezes o cara fica pensando, quem que poderia ser o meu mentor? Pensem como vocês são, talvez pode ser o lado oposto, né? Ou não também, não é uma regra, né? Mas, para mim, pro Evandro também, né? Ele já é mais paradão, assim, mais de boas, aí vem o Exu para dar um uhul! Por isso que eu vou dizer, não tem legenda, viu? Mas geralmente vem para compensar, né? Vem para te ter o acréscimo, para te ter a compreensão. Se eu fosse avaliar assim, entre o Capa Preta e o Nego Tonho, o Capa Preta ainda é um guia muito mais calmo que o Nego Tonho. Infinitamente, não tem nem comparação. Ele é do time dos tinhosos, né? Do tinhosinho, né? O preto é bonzinho, mas você precisa também é tinhosinho. O pessoal não conseguiu mais conectar, né? Eu acho que é com a gente. Deixa eu ver só. Link para algumas pessoas que não deu tempo de pegarem lá no chat. Vamos ver. O Lucas vai entrar e eu coloquei no grupo do Mãos também. Então, só quando eu fui pegar, a reunião caiu. Acho que só uma amiga minha que eu não vou conseguir mandar. A Franciele estava pedindo. Peraí, então. A Fran acho que está no grupo do WhatsApp. Tá. É que agora o meu celular está sendo usado pelo moço aqui para ouvir a música de dormir dele. Mas não está no grupo do Mãos. Não foi? Não. Eu não recebi o novo link, nem eu. Peraí. Eu tenho aqui. Ah, tá aqui. Ah, sim, é que a pessoa colou e não mandou. Foi agora. Parece eu, Melissa. E eu já apertei e fechei fora tudo aqui. Ihu! Viu? Fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Agora acho que é todo mundo. E aí o Rodrigão vai ter que usar um outro... Vai ter que usar o teu ali, porque eu só tenho um palavrão aqui no meu. Vai ficar bem bonito gravado. Quando eu fechei. Eu vou botar um pi. Não, deixa assim, um bandista é gente normal, um bandista fala palavrão também. Não pode falar palavrão, não pode. Não banda pode, não banda pode. Um bandista pode, quem não pode é o guia. Não, mas não banda não existe inferno, cara. O inferno é as situações que tu cria pra ti mesmo. E se falar palavrão levasse pro inferno, então os gringos estavam tudo quentes, sabe? Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer uma doutrina agora para conversar. Eu faço parte de alguns grupos assim do Face e tal, mas normalmente eu leio a pergunta ou 2 respostas, já fico brava e já não leio mais nada, né? E quase nunca respondo. Mas uma coisa que me chamou... Esse é o tema que ela quer trabalhar. Como ela não fica brava... Não, uma coisa que me chamou muita atenção foi das pessoas perguntarem se é normal Exus falarem palavrões. E é uma coisa que para mim não cola, né? Para mim quem está falando não é o guia, é a pessoa, é o médium. Eu nunca ouvi. Várias pessoas lá defendem que sim, e inclusive a Mônica... enfim, Mônica, até o Lucas que nos indicou ela ali, que ela é uma médium que faz vários vídeos e tal. Medeiros, isso. O Exu dela diz que fala palavrão e que é assim mesmo.
Mas eu não consigo visualizar o Lalu falando um palavrão, o Capa Preta falando um palavrão. E daí eu fiquei pensando agora... Não, nem Sete Caveiras. E eu fiquei pensando agora que seria uma coisa para a gente discutir, né? Fazer uma doutrina com esse tipo de coisas, assim, que são curiosidades, né? Mitos. Talvez convidar de novo o... Como é que é o nome dele? Desculpa? O Marcos Ribas. Marcos Ribas. Né? Convidar ele, que ele tem bastante experiência, né? Para a gente fazer um bate-papo sobre isso. Sim, porque o guia, um ser de luz, na nossa casa nem combina, né? Nunca falaram, né? A gente não fala nem quando passou do portão para dentro, né? Já muda tudo, é outra eu não vou dizer que não tenha, tá? Porque é isso que a gente está acostumado com as casas que nós tivemos ou tivemos contato e com o que é praticado no Mãos. Eu posso falar com meu pai, que ele tem mais experiência, mas tem uma... como é que é o nome? É Juremá. Banda do Juremá, uma coisa assim, que aí sim falavam uma coisa mais... Mas o meu entendimento seriam guias, podem ser guias, sim, mas talvez não num grau evolutivo que ainda precisa subir um pouco mais, não sei. Eu vou questionar ele, quanto a isso, ele sabe. Eu lembro que era Juremá, uma coisa Juremá. Se formos olhar, me metendo aí, se formos olhar pelo que aquele dia o Capa Preta falou na nossa sessão, ele sendo um mago, vamos dizer, pelo que ele disse, né? E eu acredito que sim, aí vai muito de cada guia também, acredito eu, né? E vai muito dos meios em que vive, como trabalha e como segue também. É uma questão muito eu acho que os meios onde conviveu, enfim, onde ele mesmo teve quando encarnado, né? Que deva ter muito a ver com isso, né? Eu acredito. Curtes e curtes. Me chama a atenção que eu já vi uma pessoa incorporada falando, mas depois a gente soube que era um obsessor, né? Então, daí fazia muito sentido, porque ele falava realmente muitas coisas bem chulas. E daí, nesses comentários dessa página, dessa publicação da pessoa, apareceu um rapaz dizendo assim: é possível sim, inclusive tem uma pombagira lá perto da minha casa, ou na minha cidade, que ela tem que fazer sexo com os consulentes para poder fazer os trabalhos. Então, é esse nível, sabe? Daí tu já, meu Deus, né? E eu sei de um pai santo que também fazia isso, mas daí ele é dessas religiões que nem se diz Umbanda, né? Nem tenta carregar o nome da Umbanda, né? Ele fazia isso descaradamente, assim. Mas, enfim, daí tu começa a ver como pode ser podre, né? Os seres humanos podem apodrecer um negócio que é para ser muito bom. Infelizmente, usando o nome de Umbanda, acaba... É interessante para desmistificar mesmo. Eu sou uma pessoa que eu falo... Oi? Pode falar, desculpa. Eu sou uma pessoa que é muito raro eu falar palavrão, então eu não consigo contextualizar o palavrão numa consulta com um guia. Eu acho que não entraria no contexto. Não me parece nenhuma coisa normal nem anormal, mas ela não teria sentido. Acho que não tem nem se pode ou não pode, não entra. Não cabe. É muito mundano, né? É muito do homem, né? É muito do dia a dia. Muito bem, mas vamos estudar. É um tema interessante. Acho que essas questões aí dá para colocar vários, não somente isso, né? Como uns itens importantes ou colocar como título lá, desmistificação. Aí, Umbanda mata bicho? Não mata bicho, Cristo Deus.
E acho que ia ser bem interessante isso, né? Porque tem muita gente ainda que traz isso, né? Como uma verdade, né? Quer ver aí, nossa DJ? Eu passei pro Evandro, eu tô no celular, o meu computador tá me sacaneando. Eu, pelo celular, eu não sei fazer a mão de tocar o ponto e participar da reunião ao mesmo tempo. Não cheguei lá ainda. Então, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu colocar no próprio computador aqui, ver se vocês escutam bem. Aí. Eu já tentei fazer também pelo computador, não consegui. Estão escutando? Bem baixinho. É? Não, eu posso colocar no celular, então. Se a gente coloca, Marcos. Oi? Se a gente coloca, já está aqui engatilhado. Pode ser. Então tá, gente, eu agradeço aí a oportunidade e como eu falei, se alguém ficou com alguma dúvida, a gente tem os canais aí para nos acessar. Então vamos esperando. Show.